Seguindo o nosso estudo de ótica geométrica, hoje o assunto é refração da luz. O que é a refração da luz? A refração da luz é um fenômeno óptico que ocorre quando a luz sofre mudança de meio de propagação, ou seja, do meio de incidência para o meio de refração, onde há variação de velocidade da propagação. Lembre-se que a luz é uma forma de onda que se propaga em determinada velocidade, e essa velocidade dependerá do meio no qual ela se propaga. Dessa maneira, considera-se a velocidade da luz no ar diferente da velocidade da luz na água, de modo que quando passa de um meio para o outro, ocorre a refração ou o desvio de luz. Um exemplo é a refração na atmosfera. Objetos celestes sempre são percebidos por nós um pouco mais elevados em relação ao horizonte, ou seja, a gente observa esses objetos numa posição mais alta do que realmente eles estão. Esse efeito é graças à refração, a mudança no valor e na direção de propagação da luz ao atravessar a atmosfera terrestre. Então, veja aqui, nós temos a superfície da Terra, a atmosfera. Então, vamos supor que nós temos aqui o Sol emitindo raios luminosos através do vácuo. Aí, esses raios luminosos vão atravessar pela atmosfera e chegar a um observador que está na superfície da Terra. Prolongando esse raio aqui que foi refratado, a posição que a gente vai ver o Sol é mais alta do que realmente ele está. Esse desvio que nós citamos anteriormente é provocado pelo índice de refração. O que é o índice de refração? Ele representa a resistência que a luz oferece à passagem do feixe luminoso. Então, o índice de refração, ele vai indicar o quanto esse meio vai resistir à passagem do feixe luminoso. Ele é calculado pela divisão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz em um determinado meio óptico. Além disso, o índice de refração de um meio também varia de acordo com a frequência de luz incidente. O que é que significa isso? Para a luz vermelha, o índice de refração tem um valor, para a luz amarela, ele tem outro valor, para a luz verde, outro valor, e assim sucessivamente. Então, esse índice de refração será calculado pela velocidade da luz no vácuo, que é representada pela letra C, dividido pela velocidade da luz no meio considerado. Em função desse índice de refração citado anteriormente, quando a luz branca incide sobre uma superfície que separa dois meios, surge um leque de cores. Esse fenômeno é denominado dispersão da luz, separação da luz, e acontece em razão da diferença de incidência de refração. Como o índice de refração é diferente para cada cor monocromática, vai acontecer essa separação das cores monocromáticas, como também da diferença de velocidade de propagação do feixe de luz para cada cor. Então, quando a luz está se propagando no ar e atinge um prisma de vidro, por exemplo, sua velocidade muda para outro valor, que é menor do que quando estava se propagando no ar. Esse fenômeno também é o responsável pela formação do arco-íris. Depois da chuva, minúsculas gotículas de água ficam suspensas no ar. Ao incidir nessas gotas, a luz branca proveniente do Sol sofre os fenômenos da refração e da dispersão, fatores esses que acabam dando origem à coloração do arco-íris. Vamos ver aqui como que acontece. A luz branca atinge essa gota e vai separar as cores monocromáticas. Reparem que a cor que está em cima é o vermelho, porque ela sofre o menor desvio, porque ela tem a maior velocidade. E a cor violeta, que aparece embaixo, ela vai sofrer o maior desvio, porque ela tem a menor velocidade. No fenômeno da refração, conforme a gente já falou, ocorre a alteração da velocidade de propagação da luz por meio de um desvio da direção original, ou seja, a luz sofre um desvio angular em relação à reta normal, de modo que passa de um meio transparente para outro meio transparente diferente do anterior. Assim, se a incidência da luz no meio for normal, ou seja, se ela tiver um ângulo de 0 graus,
com a reta normal, a superfície de separação desses dois meios, ela não vai sofrer desvio. Ela vai refratar na mesma direção que vinha anteriormente, mas essa velocidade será mudada, essa velocidade de propagação será mudada, independente do ângulo de incidência. Se esse ângulo de incidência for diferente de 0 graus, aí nós vamos ter uma refração com desvio, que é o que provoca ou pode provocar a dispersão das cores. Para entender melhor essa refração, primeiro vamos conhecer as leis que regem a refração luminosa. A primeira lei é igual àquela da reflexão que nós já vimos anteriormente, que o raio incidente I, a reta normal N e o raio refratado R pertencem ao mesmo plano, denominado plano de incidência da luz, ou seja, o raio incidente, a reta normal e o raio refratado são coplanares. E a segunda lei é a lei de Snell. Para cada par de meios e para cada luz monocromática que se refrata, é constante o produto do seno do ângulo que o raio forma com a normal e o índice de refração do meio em que o raio se encontra. Então, essa lei, que é a lei de Snell, vai ser N1 seno do ângulo de incidência será igual a N2 seno do ângulo de refração. Então, de acordo com a lei de Snell, vamos analisar o que vai acontecer com esse desvio da luz ao ser refratada. Se esse desvio será para dentro, para mais próximo da normal, ou para fora, mais distante da normal. Se eu tiver um meio A, onde a luz está incidindo, e um meio B, para onde ela será refratada, e o índice de refração desse meio onde a luz será refratada for maior que o anterior, esse desvio será para dentro. Ou seja, se N1 ou NA for menor que o NB, nós teremos um desvio para dentro. A luz vai se aproximar da normal. Se eu tiver ao contrário, o meio A mais refringente que o meio B, ou seja, o índice de refração do meio de incidência é maior do que o índice de refração do meio refratado, nós teremos um desvio para fora, certo? O raio de luz vai ficar mais distante da normal. O fenômeno da reflexão total acontece em virtude desse afastamento do raio refratado em relação à reta normal. Nós vimos que quando a luz passa de um meio mais refringente para um meio menos refringente, o raio refratado se afasta da normal. Então, esse afastamento pode ocasionar um fenômeno conhecido como reflexão total. A reflexão total é um fenômeno óptico que ocorre quando a luz incidente sobre uma superfície que separa dois meios no sentido do maior para o menor índice de refração é totalmente refletida permanecendo no meio de origem. Esse fenômeno só ocorre se o ângulo de incidência for maior que um ângulo chamado ângulo limite. O que é esse ângulo limite? O ângulo limite é o maior ângulo de incidência necessário para que o ângulo de refração de um raio de luz na passagem de um meio com maior índice de refração para outro com menor índice de refração seja 90 graus, ou seja, é o maior ângulo de incidência para que essa refração seja possível. Aí ele vai refratar rasante aqui a superfície de separação de dois meios, ou seja, o ângulo de refração será de 90 graus. O índice de refração do meio 1 é maior que o índice de refração do meio 2. Então, o índice de refração do meio 1 é maior que o índice de refração do meio 2. Assim, por meio da lei de Descartes, é possível determinar o seno do ângulo limite, ou seja, seno do ângulo limite vai ser o n menor dividido pelo n maior. Nesse caso, nós teremos o maior valor do ângulo de incidência para que aconteça a refração. Se o ângulo de incidência for maior do que esse ângulo limite, vai acontecer a reflexão total da luz. Então, caso o ângulo de incidência de um raio de luz seja superior ao ângulo limite, o raio de luz sofre reflexão total.
Quando acontece a reflexão total, alguns fenômenos podem ocorrer. Por exemplo, a formação de miragens é um fenômeno decorrente da reflexão total. Em dias de calor intenso e muito ensolarados, é possível observar a aparente formação de poças d'água no asfalto quente. A imagem vista em pontos distantes no asfalto é uma miragem resultante do fenômeno da reflexão total. Olha o que vai acontecer. A luz vai passando de camadas de ar mais quente para outra mais quente ainda, que tem um índice de refração menor, aí vai se afastando da normal até que essa luz não seja refratada, ou seja, que ela seja totalmente refletida por essas camadas de ar. Aí, nesse caso, você vai ver o fenômeno da miragem. As várias camadas de ar existentes acima do asfalto possuem diferentes temperaturas. Quanto mais próximo do chão, maior é a temperatura do ar. A densidade das camadas de ar mais quentes é menor, e por isso o índice de refração dessas massas de ar que estão mais próximas ao solo vai diminuindo à medida que se aproxima do solo. Portanto, a luz proveniente do sol sofre inúmeras refrações ao se aproximar do chão. Assim, em determinados pontos, o ângulo de incidência dos raios solares torna-se maior que o ângulo limite, provocando a reflexão total da luz. Os raios que resultam da reflexão total atingem os olhos de um possível observador e dão a sensação da formação das poças d'água. Outro fenômeno decorrente da reflexão total é a utilização das fibras ópticas. As fibras ópticas são filamentos capazes de transportar a luz e são utilizadas para diagnóstico de imagem e transmissão de dados. Elas são constituídas por materiais com diferentes índices de refração, o que garante a ocorrência do fenômeno da reflexão total e possibilita a transmissão dos raios de luz. Caso contrário, a luz não teria como fazer curva. Então, esses cabos de fibra ótica são flexíveis. Aí, essa luz vai sofrendo reflexão total dentro dele até sair na outra extremidade. O brilho dos diamantes também é um outro fenômeno decorrente da reflexão total. Esse brilho é devido à reflexão total. Seu ângulo limite é muito pequeno, da ordem de 23 graus, e seu índice de refração é muito grande. Assim, ele consegue aprisionar a luz em seu interior, fazendo-a sofrer inúmeras reflexões totais e muito pouca refração para o meio exterior. Dióptro plano, assim chamado porque provoca uma alteração na profundidade e na altura, que são aqui chamadas de aparentes. Vamos entender por que acontece essa mudança de profundidade e de altura quando a gente observa um objeto que está em outro meio diferente do nosso. O conjunto constituído por dois meios transparentes, aqui a gente vai considerar o ar e a água para ficar mais fácil o entendimento, e a interface entre eles recebe o nome de dióptro. A forma da superfície de separação entre os meios vai caracterizar o tipo de dióptro. Pode ser uma superfície plana, pode ser uma superfície esférica, pode ser uma superfície cilíndrica, qualquer forma de superfície de separação. A figura que nós vamos analisar agora mostra a profundidade aparente de um peixe que está no ponto O aqui, que a gente vai chamar de objeto, tá? Temos uma superfície de separação entre o ar e a água, o índice de refração da água é maior, do ar é menor, então o objeto, que é o peixe, está no índice de refração maior. E o observador está no índice de refração menor. Um raio de luz qualquer é refletido por esse peixe, vai atingir a superfície de separação entre os dois meios, como está passando de um N maior para um N menor, vai se afastar da normal e atingir o olho do observador. Então, esse aqui é o raio refratado. Se prolongarmos esse raio refratado até que ele intercepte a reta que passa pelo objeto, nós vamos ter aqui o local exato da formação de uma imagem que é vista pelo observador.
Então, na realidade, quando a gente olha um objeto que está dentro da água, a gente não está vendo o objeto propriamente dito. Nós estamos vendo uma imagem formada desse objeto pela prolongação do raio que foi refratado, tá? Então, medindo aqui a distância da superfície até a imagem e da superfície até o objeto, e comparando com índices de refração, nós podemos calcular essas distâncias aqui. Através dessa equação, o n do observador está para o n do objeto, assim como o dI está para dO. O dO é a distância do objeto até a superfície, ou seja, é a profundidade real. O DI é a distância da imagem até a superfície, ou seja, é a profundidade aparente. O N do objeto é o índice de refração do meio onde está o objeto, que no caso aqui é o índice de refração da água. E o N do observador é o índice de refração do meio onde está o observador. Da mesma forma, nós podemos ter altura aparente. Essa altura aparente é maior que a real. Imagine que agora o observador esteja dentro da água e esteja olhando um objeto que está no ar. Então, o que acontece? Esse objeto vai refletir um raio luminoso qualquer e esse raio luminoso vai se propagar, vai atingir a superfície de separação entre os dois meios, será refratado, passando para um meio de índice de refração maior, portanto, aproximando da normal, e vai atingir o olho do observador. Da mesma forma que na figura anterior, nós vamos prolongar esse raio refratado e na mesma reta que passa pelo objeto, quando essa prolongação cruzar aqui essa reta que passa pelo objeto, nós vamos ter o exato local da formação da imagem, que será uma distância maior do que a distância real que o objeto está. Então, quando a gente olha um objeto estando no índice de refração maior, a gente vai ver uma altura maior do que a real, ok? Vamos usar a mesma equação anterior. O índice de refração do meio onde está o observador, que no caso aqui é a água, dividido pelo índice de refração do meio onde está o objeto, que no caso aqui é o ar, vai ser igual a DI dividido por DO. Continuando o nosso estudo de refração, agora nós vamos analisar as lâminas de face paralelas. O que são essas lâminas? São lâminas que têm uma espessura que não podem ser desprezada, como um vidro muito grosso. Então, a lâmina de faces paralelas é um sistema de 3 meios homogêneos e transparentes, separados 2 a 2, através de superfícies planas e paralelas. Dos 3 meios, normalmente, o segundo meio é a lâmina, ou seja, é como se fosse o vidro de espessura muito grande. Como exemplo, pode-se citar uma placa de vidro de uma janela. Um raio monocromático de luz, ao incidir obliquamente sobre uma das faces da lâmina, vai atravessar essa lâmina, sair do outro lado, sofrendo um desvio lateral, sendo o segundo meio a lâmina. Se o primeiro e o terceiro meio forem iguais, o raio incidente será paralelo ao emergente. Caso o primeiro meio seja diferente do terceiro, o raio incidente não será paralelo ao emergente. Vamos analisar a figura. Aqui nós temos a lâmina, que é como se fosse uma placa de vidro. Ela tem uma espessura que não pode ser desprezada. Suponha que essa lâmina esteja no ar. Então, nós temos um raio de luz incidindo aqui do ar para o vidro. O vidro é mais refringente que o ar, então esse raio vai se aproximar da normal. Vai atingir o outro lado da lâmina e vai sair para o ar novamente. Agora ele estará passando do meio mais refringente para o meio menos refringente, portanto, ele vai se afastar da normal. Se você prolongar esse primeiro raio incidente aqui, que atingiu a primeira face da lâmina, você vai comparar aqui com o raio que saiu da lâmina, você vai ter um desvio lateral. Esse desvio lateral, ele é calculado multiplicando
a espessura da lâmina pelo seno do ângulo, da diferença entre o ângulo de incidência e de refração, que vai ser esse ângulo aqui de desvio, ó. Eu faço I menos R, eu vou ter esse ângulo de desvio, que é esse aqui, dividido pelo cosseno de R, que é o ângulo de refração. Se o meio 1 for diferente do meio 3, por exemplo, se a gente tiver uma placa de vidro cobrindo uma superfície cheia de água, aí esses raios não vão emergir paralelos, eles vão emergir em ângulo, mas aí a gente não vai calcular nível de ensino médio. E para finalizar o nosso estudo de refração, vamos ao prisma óptico. É considerada a parte mais complicada da refração. Ao estudarmos ótica, vimos que um prisma nada mais é que um sólido geométrico constituído por três meios homogêneos e transparentes, basicamente em formato de um triângulo. Vimos também que quando a luz incide sobre uma das faces de um prisma, sofrerá duas refrações. Uma quando chegar na primeira face e outra quando sair na segunda face. Sendo assim, quando uma luz policromática, duas ou mais cores, incide sobre um prisma, ocorre o fenômeno que conhecemos como dispersão da luz. Ou seja, se a gente tiver luz branca, como a gente viu lá no slide anterior, incidindo sobre um prisma óptico, nós podemos ter a separação das cores, ok? Ou seja, ocorre o fenômeno idêntico ao que forma o arco-íris. Ao conjunto das cores que compõem uma luz policromática, damos nome de espectro da luz. Então, vamos analisar o que acontece quando a luz atinge um prisma. A gente viu que quando um raio de luz monocromática incide sobre um prisma atravessando, esse raio sofre duas refrações. Uma na primeira face, que é a face incidente, e a outra ocorre na segunda face, que é a face emergente. Tanto a primeira refração quanto a segunda refração podem ser determinados através da lei de Snell, que nós já vimos nessa aula. Vamos agora imaginar, ou melhor, supor que um raio de luz monocromática, ou seja, é um raio de luz de uma única cor, tá? Por exemplo, uma luz amarela, ou uma luz verde, ou uma luz vermelha, incida sobre uma das faces do prisma, formando um ângulo de incidência em relação à reta normal e emerja formando um ângulo I' também em relação à reta normal à face do prisma. Chamamos de delta o desvio angular. Caso façamos o ângulo de incidência variar, veremos que o desvio angular também sofrerá variação. Vamos ver a figura para entender isso melhor. Então, nós temos aqui, ó, um raio de luz monocromática incidindo na primeira face do prisma, formando um ângulo de incidência I com a reta normal a essa superfície de separação ou a essa superfície do prisma. Esse raio vai atravessar o prisma e vai emergir lá na segunda face com um ângulo de refração, que aqui é chamado de I'. Então, nós vamos ter um desvio angular em relação à primeira incidência. Então, pela figura, podemos ver que quando o desvio angular possui um valor muito pequeno, o ângulo de incidência I e o ângulo de emergência I' são congruentes. Ou seja, se o desvio provocado aqui dentro for muito pequeno, a gente vai ter praticamente o mesmo ângulo aqui, ó, o I e o I'. É como se a luz passasse dentro do prisma paralela a essa base do prisma aqui, ok? Aí eles são congruentes, o I e o I'. Sendo assim, nós temos, para um desvio mínimo sofrido pelo ângulo que incidiu, pelo raio que incidiu aqui na primeira face, nós teremos o ângulo de incidência na primeira face igual ao ângulo de refração na segunda face. Sendo I igual a E', podemos dizer que, de acordo com a lei de Snell, nas faces do prisma, o ângulo de refração R é igual ao ângulo de refração R'. Esse ângulo de refração aqui na primeira face
vai ser igual ao ângulo R', que seria a incidência na segunda face, ok? Então, nessas condições, podemos escrever matematicamente que o A, que é o ângulo de abertura do prisma, será igual a 2R. Então, para um desvio mínimo, nós teremos 2I menos A, que será o desvio mínimo, ok? Podemos ver que o raio de luz R incidente chega até o ponto I de uma das faces do prisma. Em seguida, podemos ver que esse mesmo raio de luz R sofre uma refração. No esquema, I e R são os ângulos de incidência e refração. Logo após a primeira refração, vemos o raio de luz, que o raio de luz propaga-se através do prisma. Então, aqui já não é mais um desvio mínimo. Aqui, o raio que atravessa o prisma não terá um desvio mínimo, ou seja, o ângulo de incidência na primeira face não será igual ao ângulo I', certo? Porque esse não é um desvio mínimo. Logo após a primeira refração, vemos que o raio de luz propaga-se através do prisma e incide sobre a outra face do prisma exatamente no ponto I'. Sendo assim, R' é o raio emergente. I' e R' são os ângulos de incidência e de emergência, respectivamente, da segunda face do prisma. Para a trajetória do raio de luz no prisma nas duas faces, também podemos usar a lei de Snell. A gente pode fazer tanto para a primeira face, se não quiser decorar essas fórmulas, a gente pode aplicar a lei de Snell para a primeira face, depois a lei de Snell para a segunda face, para chegar a esse ângulo de desvio, que vai ser igual a I mais R' menos A. Nesse caso, o ângulo de abertura não é igual ao anterior. Eu sei que essa parte é bastante complicada. Se vocês tentarem fazer algum exercício e não conseguir resolver, pode entrar em contato, como eu já falei nas aulas anteriores, que eu mando a resolução para vocês explicando mais detalhadamente.